Bom dia, Abba, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Chegamos, Abba. Chegamos para a nossa live de número 161. Pai, nessa manhã nós queremos te render toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração e toda exaltação. Ó Paizinho, muito obrigada, Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigada, Pai, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Ah, Paizinho, nós te louvamos, Pai. Te louvamos nesse dia 8 de janeiro de 2023. 8 de janeiro de 2023. Já são 8 dias, Pai. 8 dias que o ano de 2023 começou. O número 8 é o número de um novo ciclo, de um novo tempo, Pai. E nós declaramos que sim, verdadeiramente 2023 será um novo tempo, um novo ciclo, um novo ano, um novo tudo na nossa vida. Pai, nós queremos nessa madrugada te agradecer. Muito obrigada, Pai. Obrigada porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor é um Deus paciente, o Senhor é um Deus provedor, o Senhor é um Pai presente, o Senhor é o Deus, Pai, conosco, é o Deus Emanuel. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus Jeová Rafá, o Senhor é o Deus Jeová Jireh, que é o Deus da provisão. Muito obrigada, Pai, porque verdadeiramente, Pai, nós somos alegres, nós somos contentes, nós somos gratos, porque nós temos o Senhor. Ah, Espírito Santo, e mais uma manhã, Pai, nós queremos aqui te render, Pai, honra, glória, louvor e adoração. Pai, nesse momento eu também quero te pedir perdão, Pai, sim. Perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões, Pai. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e Ômega, princípio e fim. Tu és a testemunha fiel e verdadeira. Tu és o Amém. Tu és o Rei dos Reis. Pai, Tu és o lírio dos vales, a estrela da manhã. Ah, Paizinho, e como nós te amamos, Pai. Como nós somos gratas por termos o Senhor nas nossas vidas. Como nós somos gratas, Pai, por não sermos ovelhas perdidas, mas sim ovelhas encontradas. Pai, nessa manhã, nós queremos clamar o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. O sangue que veio para limpar, para lavar e para purificar. E nessa manhã, Pai, nós clamamos que o Senhor venha nos lavar do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Pai, que seja uma manhã de cura, que seja uma manhã de milagre, que seja uma manhã de libertação. Que seja uma manhã, Pai, que seja um memorial nos céus. Senhor, no nome de Jesus, Tu és onipotente, onipresente, onisciente. E eu sei que o Senhor pode vir hoje, Pai, como o Senhor nunca veio antes. Pai, aqui está a Tua palavra, Pai. Fala conosco, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Abba. Abre o nosso entendimento, nos dá visão espiritual, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, Pai, para que a gente possa ouvir a Tua palavra e entender a Tua palavra, Pai. Porque quando a gente ouve e entende, Pai, mas também nos leva num outro nível, que é o nível da prática. Nós queremos não somente, Pai, ouvir e entender, mas nós queremos ouvir, entender e praticar. Porque nós queremos sermos operosos praticantes da Tua palavra. Pai, eu quero mais uma vez declarar, eis-me aqui, Pai, como Tua filha, como Tua ungida, Paizinho. Eis-me aqui, Pai. Usa-me conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade. Pai, que a minha mente seja a Tua mente, que os meus olhos sejam os Teus olhos, que os meus ouvidos sejam os Teus ouvidos, que a minha boca seja a Tua boca, que o meu coração seja o Teu coração. E que não saia uma vírgula, Pai, uma vírgula da minha boca que não venha totalmente, inteiramente, completamente do Senhor. E nós sempre Te daremos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda adoração e toda exaltação. Pai, prepara o nosso coração como uma terra fértil, uma terra que vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. É o que nós oramos, Te pedimos e Te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Como vocês estão, meu povo? Bom dia, Lena. Bom dia, Edna. Bom dia, Viviane. Bom dia, Laís. Bom dia, Arlete, minha amada. Bom dia, bom dia. Quem tá aí, meu povo? Dá bom dia. Bom dia, Genivalda. Bom dia, Fabi Bandeira. Bom dia com muita alegria. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de número 161. É isso mesmo.
161, ou seja, faltam apenas 23 dias para encerrar o nosso propósito. Bom dia, Pastor Gene, bom dia, Maílza, bom dia, Elis, bom dia, ótimo domingo para vocês, gente. Hoje é o segundo domingo, né? O segundo domingo do mês de janeiro, o segundo domingo do ano, e nós estamos muito felizes e muito gratas por estarmos aqui mais uma vez. Bom dia, Edna Silva, bom dia, Rosa, bom dia, meu povo. Vamos compartilhar a live? Vocês me ajudam? Vocês me ajudam a compartilhar? Compartilha com seus amigos, seus colegas, seus vizinhos, seus conhecidos, seus desconhecidos. Ei, é gratuito, é 0800, você não vai pagar nada. Então deixa Deus te usar e compartilha, tá bom? Compartilha porque tá chegando no final, gente. Tá chegando no fim, faltam só 23 dias. 23 dias para encerrar esse propósito às 3 horas da manhã. E como eu sou grata a Deus porque Ele nos trouxe até aqui, Ele nos sustentou, Ele nos ajudou, Ele tem cumprido a sua palavra, a sua promessa. E nossa, eu tô muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito nessa live, por tudo que Ele tem feito nesse propósito de 6 meses. Serão no total 184 dias. 184 dias, buscando a face de Jesus, buscando o amor de Jesus, buscando o favor dele, buscando entender mais sobre ele, buscando conhecê-lo mais, buscando ter um coração quebrantado e contrito. A Bíblia diz que Deus ama os que o buscam de madrugada. A Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Então, nós estamos aqui. Glórias a Deus. Bom dia, Simone Rodrigues. Bom dia, Josi. Bom dia, Márcio. Bom dia, Pastor Cleiton. Bom dia. Ei, deixa eu aproveitar e dar uns recadinhos para vocês aqui enquanto vocês vão compartilhando com todo mundo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva. É 0800, tá? Você não vai pagar nada por se inscrever no canal. É só você ir lá em patriciapimentel.com. Patrícia Pimentel com 2 L's. patriciapimentel.com. Não, gente, youtube.com/Patrícia Pimentel com 2 L's é o nosso canal do YouTube. Você pode se inscrever, clica no sininho das notificações, tá? E vai ser uma bênção, porque você, além de você ter acesso a todo o conteúdo que é postado lá, você também vai estar abençoando o nosso ministério, tá bom? Tem aqui, ó, disponível para vocês os selinhos. Você também que quer ser um abençoador do nosso ministério, é só você comprar um selinho, e todos os selinhos que vocês compram são totalmente direcionados para o nosso Retiro da Presença. Temos também o nosso livro Propósito 40 Dias Conhecendo Jesus, que está disponível nas principais livrarias do Brasil. Se você ainda não tem o seu, você pode adquirir. A gente manda ele autografado para qualquer lugar do Brasil e do mundo também. Esse livro tem abençoado e tem sido um divisor de águas na vida de muitas pessoas, tá? E eu quero também falar com você do nosso podcast, o podcast Conhecendo Jesus, que está disponível em todos os principais aplicativos de música, como Spotify, Deezer, Apple, Amazon, Google. E é só você colocar lá, podcast Conhecendo Jesus com Patrícia Pimentel, que você também tem acesso ao nosso podcast, tá bom? Vamos lá? Vamos para o versículo 4, vamos para o capítulo 4 do livro de Apocalipse. Abre a sua Bíblia aí. Você pode falar assim: pastora, o ano começou agora e a senhora já está no último livro. É isso mesmo. Sabe por quê? Porque Jesus é o princípio e também é o fim. E quando a gente lê o fim, a gente também entende o princípio. Deixa eu te dizer, a Bíblia diz que Apocalipse é o único livro que a gente lê que tem uma promessa de bênção, tá? Então, e é um livro que as pessoas menos leem. Todo mundo corre da leitura do livro de Apocalipse. Quando você encontra uma pessoa, mesmo aquelas pessoas que leem a Bíblia, dificilmente você encontra uma pessoa que fala assim: não, eu li o livro de Apocalipse. Então, por isso que a gente está começando o ano com o livro de Apocalipse, começando entendendo qual foi a revelação que Jesus entregou a João e por que nós precisamos buscar a face de Jesus com tanto afinco, com tanta vontade, com tanta garra, com tanta determinação e com tanta obediência. O livro de Apocalipse é o melhor livro para a gente entender
as coisas que virão, as coisas que já estão próximas, as coisas que já aconteceram e as coisas que ainda estão para acontecer, tá? Então, Apocalipse, capítulo 4, abre aí a sua Bíblia. Eu amo esse capítulo de Apocalipse, você vai entender. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos. Compartilha, gente. Compartilha aí a live, tá? Com todo mundo, seus amigos, seus colegas, seus vizinhos. Vai compartilhando com todo mundo. E daqui a pouquinho eu vou falar pra vocês do Retiro da Presença 2023. Porque hoje, dia 8 de janeiro, é o último dia para você se inscrever no Retiro da Presença. Vai ser uma grande bênção, vai ser um divisor de águas nas nossas vidas. Ontem, gente, foi um dos dias que Deus me deu, assim, algumas visões já do Retiro da Presença. E foi lindo demais. E eu tenho certeza que vai ser um tempo de verdadeiramente sermos cheios e transbordantes da presença de Deus. A nossa vida nunca mais vai ser a mesma depois que a gente participar do retiro. Pode ter certeza. Você que já fez a sua inscrição, você que virá no Retiro da Presença, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Nunca mais. Você vai sair daqui assim, olha... Você vai sair daqui para viver o sobrenatural, o inaudível do Senhor. Você vai sair daqui para viver um novo tempo, uma nova estação, um ano verdadeiramente surpreendente, cheio da presença de Deus. Vai ser lindo, gente, vai ser lindo o Retiro da Presença, viu? Então, se você ainda não se inscreveu, hoje é o último dia para você se inscrever. E eu tenho certeza que você vai sair daqui. Ei! Você vai sair daqui assim, ó. E até dia 31 de dezembro de 2023, você vai ter tanto testemunho para contar desse retiro que você não faz nem ideia. Você não faz nem ideia, tá bom? Então, abra sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 4, que diz assim. Ei, o capítulo 4 de Apocalipse fala do trono do céu. É isso mesmo, fala do trono do céu. Diz assim, ó. Depois dessas coisas... Olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. E diante de mim estava uma porta aberta no céu. Quanto que a gente falou de porta aberta nesses últimos dias aqui na live, né? E aí João diz assim, ó, depois de todas essas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse, suba para cá. E olhei, olha só, suba para cá. E olhei e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então imagina, Jesus, olha só, imagina João olhando para o céu e vendo uma porta aberta. E aí ele vendo Jesus dizer assim para ele, olha, ei, suba para cá que eu lhe mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas coisas, tá? Então vamos lá de novo, ó. Depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu, tá? Aberta no céu. Aí diz assim, a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como de trombeta, disse, que era a voz falando com João como de trombeta? A voz de Jesus Cristo. Aí diz assim, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Versículo 2, eu quero que você grave no teu coração esse versículo 2 que diz assim, ó, imediatamente me vi tomado pelo Espírito. Ai, gente, todas as vezes que eu vejo essa palavra, ó, imediatamente me vi tomado pelo Espírito. E eu não quero nem continuar agora, eu quero focar nessa frase e eu quero destrinchar essa frase junto com você. Ei, nós sabemos que lá em Gálatas 5 fala da luta da carne contra o Espírito. A Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Nós entendemos que aquilo que nós alimentamos mais é o que vai prevalecer, é o que vai vencer, tá? Todos nós sabemos que nós somos um ser triuno. Nós temos corpo, alma e espírito. Talvez você tá aí, talvez você fale assim, não, pastor, eu não sabia sobre isso. Calma. Nós somos um ser triuno e eu vou te explicar agora. Nós somos corpo. Corpo é essa matéria, isso aqui que você tá vendo, ó. Você toca, tá? O corpo é isso. A alma é composta pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos.
Alma é composto pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos. E o espírito, o nosso espírito, é o fôlego de vida. Quando Deus soprou nas narinas de Adão, lá no Jardim do Éden, o sopro de vida, Deus colocou sobre ele o quê? Deus colocou sobre ele o Espírito. É o Espírito que se conecta com Deus, é o Espírito que vai para a eternidade, é o Espírito que prevalece, mesmo depois que o corpo já não existe mais. Mesmo depois que o corpo já não existe mais, o Espírito é aquilo que prevalece. E a Bíblia diz que Deus nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. O que Deus escolheu? Deus escolheu o nosso Espírito, porque antes da fundação do mundo, nós morávamos aonde? No céu, na eternidade, junto com Jesus, junto com o Pai. Tá? Então, todas as vezes que você ouvia assim, ó, imediatamente fui tomado pelo Espírito. Não tem como a gente se conectar com Deus através da nossa carne. Não tem como a gente se conectar com Deus através da nossa alma. Não. Nós nos conectamos com Deus através do Espírito. Se você puder, anota isso aí. Nós nos conectamos com Deus através do Espírito. E é por isso que a Bíblia diz que Deus busca por verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus procura por verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa busca não pode ser algo carnal, porque Deus é espírito. Então, nós precisamos buscar Deus no espírito. O nosso espírito, para estar vivo, para o nosso espírito estar vivificado, nós precisamos estarmos conectados com o Espírito Santo de Deus. E aí, quando há essa conexão, o nosso espírito com o Espírito de Deus é que, ó, nós temos plenitude. Não é quando vivemos uma vida na carne, não é quando vivemos uma vida de pecado, não que nós temos plenitude. A plenitude vem quando temos uma vida totalmente conectada ao nosso espírito com o Espírito de Deus. É lindo ver que assim, ó, imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu. E nele estava assentado alguém. E diante de mim estava um trono no céu. E nele estava assentado alguém. O versículo 3 diz assim, tá? Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. Presta atenção. Aquele que estava sentado no trono era semelhante, tá, a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos. E assentados neles haviam 24 anciões. Olha só, havia alguém sentado no trono. Esse alguém era com aspecto de jaspe e de sardônio. Esse trono estava no centro. E ao redor do centro existia o quê? Existia um arco-íris, parecendo com uma esmeralda. Você tem noção disso? Havia um arco-íris parecendo uma esmeralda que circuncidava o trono. Olha só, ao redor do trono existiam outros 24 tronos. Então imagina, visualiza. Existia um trono, tá? E ao redor desse trono haviam outros 24 tronos. E nesses outros 24 tronos estavam assentados neles 24 anciões, tá? Eles estavam, aí diz assim, ó, que os anciões estavam vestidos de branco e na cabeça deles tinham coroas de ouro. Então vamos lá. O que significa uma pessoa, né, que os 24 anciões vestidos de branco e com uma coroa de ouro? Vestidos de branco significam que eram pessoas que tinham sido purificadas. Pessoas que estavam com vestes brancas eram pessoas limpas, pessoas escolhidas por Deus, pessoas que tiveram ali, ó, pessoas que estavam ali, eram dignos de estar
no trono, ao redor do trono de Deus. As vestes deles eram brancas e eles tinham na cabeça uma coroa de ouro. Aí diz assim, ó, no versículo 5 diz assim, ó, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Então presta atenção, do trono de Deus saíam relâmpagos, vozes e trovões. Aí diz assim, ó, diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante deles estavam 7 lâmpadas de fogo, que eram os 7 Espíritos de Deus. O versículo 6 diz assim, ó, e diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro claro como um cristal. Olha só, e diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como um cristal. No centro, ao redor do trono, haviam 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Aí diz assim, ó, no versículo 7. O primeiro se parecia com um leão, o segundo com um boi, o terceiro como o rosto de um homem e o quarto parecia com uma águia em voo. Presta atenção, vou repetir para você, tá? Olha só, no centro, ao redor do trono, haviam 4 seres viventes. 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O versículo 7 diz assim, o primeiro ser vivente parecia como um leão, o segundo parecia como um boi, o terceiro tinha o rosto como de um homem, o quarto parecia como uma águia em voo. O versículo 8 diz assim, ó, e cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar. Dia e noite repetem sem cessar. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. O versículo 9 diz assim, ó, toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostram diante daqueles que estão assentados no trono e adoram aquele que vive para todo o sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem, tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber glória, honra e poder, porque criastes todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Ei, presta atenção. Eu quero meditar com você no versículo 10 e no versículo 11 novamente. Diz assim, ó. Os 24 anciões se prostraram diante daquele que está sentado do trono e adoram aquele que vive para todo o sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem, tu, Senhor, e Deus, nosso Deus, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Vamos lá, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aqui mesmo no livro de Apocalipse, no capítulo 1, nós conhecemos um pouquinho, né, bem pouquinho, de como é Jesus Cristo, né? Se você voltar aqui no versículo 1, no versículo 1, a partir do versículo 9, diz como é Jesus, né? Que Jesus tem vestes brancas, cabelos brancos como a neve. Aí fala aqui que ele, seus pés eram de bronze, como numa fornalha ardente. A sua voz era como a voz de muitas águas. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. E os seus olhos eram como chamas de fogo. Então assim, aqui diz também que sua face era como o sol, como brilha com todo o seu fulgor. Aqui no livro de Apocalipse, a gente aprende como Jesus é.
E aqui a gente tem um pouquinho, assim, um pouquinho de uma noção de como é o trono no céu, ou seja, o trono de Deus. Inclusive, eu vou colocar aqui, ó, calma aí, eu vou colocar aqui 161/184, vou colocar aqui, ó, o trono no céu. Pronto. Né? A gente tem um pouquinho, bem pouquinho de noção de como que é o trono de Deus. O único lugar da Bíblia que explica com tantos detalhes como que é o trono de Deus é aqui no capítulo 4 de Apocalipse. A gente vê que aquele que estava sentado no trono tinha um aspecto de jaspe e de sardônio. E ao redor dele circundava um arco-íris que parecia uma esmeralda. Aqui fala também que diante desse trono existia um mar de vidro que era claro como um cristal. Aqui também fala que ao redor do trono de Deus existiam outros 24 tronos com os 24 anciões, e que esses anciões falavam, esses anciões repetiam sem cessar: santo, 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 só o Senhor é santo, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então, o que os 24 anciões fazem no céu? Eles adoram, eles clamam: santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E aqui a gente também vê que o foco principal de Apocalipse 4 é nos ensinar como é o trono de Deus, como é o trono no céu, o que os 24 anciões fazem. E aqui principalmente é o momento no versículo 10 que fala que os 24 anciões, eles, além de adorar, presta atenção, diz que os 24 anciões, primeiro no versículo 8, no versículo 8 fala que eles repetem sem cessar dia e noite. Presta atenção, no versículo 8 fala que eles repetem sem cessar dia e noite: santo, 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 só o Senhor é santo, né? O Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Aí no versículo 10, no versículo 9, fala que todas as vezes que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para sempre, os 24 anciões se prostram diante dele. Agora, a minha pergunta para mim e para você, tá? O que nós aprendemos aqui sobre se prostrar, sobre se render e sobre adorar? Anota aí. Sobre se prostrar, sobre se render e sobre adorar. Qual é a maneira certa de você adorar a Deus, de você se prostrar a Deus, tá? E aqui diz assim, ó, que quando eles se prostravam e adoravam, eles também lançavam as suas coroas. Eu não sei se vocês lembram, a gente leu aqui, que os 24 anciões, eles têm vestes brancas e na sua cabeça uma coroa de ouro. Os 24 anciões têm vestes brancas e na sua cabeça uma coroa de ouro. Só que a Bíblia diz que eles se prostram e eles lançam essa coroa diante do Senhor. Sabe o que significa isso? Que eu quero te fazer uma pergunta. Primeiro, você tem se prostrado para adorar a Deus? Você tem se prostrado? E quando eu falo de prostrar, eu não falo de você simplesmente prostrar o seu corpo, de você se abaixar ou de você se ajoelhar. Mas eu falo, acima de tudo, de você prostrar o seu coração. Porque tem gente que até sabe se prostrar de joelhos, mas não sabe prostrar o coração, não sabe prostrar o espírito, não sabe ter a humildade, né? A mansidão, a rendição que o Senhor exige. E eu pergunto para você, você tem prostrado o seu coração? Você tem entregue o seu coração ao Senhor para que no seu coração possa fluir rios de águas vivas? Quero que você responda essa pergunta. O seu coração, o seu espírito está totalmente prostrado ao Senhor para que você possa viver o sobrenatural e o inaudível do Senhor? Porque se ajoelhar é fácil. Se ajoelhar é muito fácil. Agora, render
render o nosso coração, prostrar o nosso coração, tirar todo o orgulho, toda a prepotência, toda a arrogância, toda a altivez de espírito, você prostrar o seu coração ao Senhor, você se render ao Senhor e dizer: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Não é sobre a minha vontade, Senhor, mas é sobre a tua vontade. E aqui diz que os 24 anciões, eles se prostram, mas eles também lançam as suas coroas. Ei, gente, eu lembro que a primeira vez que eu li o livro de Apocalipse, primeira vez, uma das coisas que mais me chocou foi quando eu li essa frase: os 24 anciões adoravam, santo, 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 só o Senhor é santo. Mas o que mais me chocou não foi eles falarem santo, 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 santo. Porque muitas vezes a gente consegue falar, mas a gente não consegue ter a atitude. A gente consegue falar, mas a gente não consegue ter a atitude. Quando a Bíblia fala que eles se prostraram e eles tiravam as suas coroas e lançavam sobre os pés do Senhor Jesus, sobre os pés de Deus, sobre o trono, isso mostra o quê? Que Deus, ele não quer a gente com coroa. Deus, ele não quer a gente com bens. Deus, ele quer o nosso coração. Eu fiquei tão impactada, gente, quando eu li isso pela primeira vez, e eu perguntava para Deus: Senhor, por que eles lançavam as coroas deles diante do Senhor? Ali, sabe o que significava? Era aqueles anciões dizendo assim: ei, nenhuma coroa me serve, a não ser a coroa da vida eterna. Nenhuma outra coroa, porque ali fala que era a coroa de ouro. Aquela coroa de ouro, eles pegavam aquela coroa e lançavam diante do Senhor. Aqui diz assim, ó, versículo 10. Os 24 anciões prostraram diante daquele que está sentado no trono e adoraram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. A minha pergunta para mim e para você hoje é: nós estamos nos lançando de corpo, alma, coração, nós estamos lançando as nossas coroas diante do Senhor? Nós estamos verdadeiramente nos prostrando a Deus, não apenas de joelhos, mas com o coração quebrantado e contrito e dizendo assim para o Senhor: Senhor, para mim nada mais é importante além da tua presença. Nada mais é importante além da tua presença. Gente, eu preciso confessar, eu preciso dividir com vocês algo que eu vivi ontem. Gente, ontem pela primeira vez na vida, assim, eu senti algo tão forte do Senhor, gente. Mas tão forte. Foi algo que, assim, eu nunca tinha tido aquela experiência de plenitude, eu acho. Eu acho que eu nunca tinha sentido aquela experiência de ser, assim, tão plena em Deus. Eu procurei uma foto no meu celular. E aí eu achei uma foto, assim, eu com um sorriso e com um rosto bem sereno, adorando ao Senhor. E ali, gente, eu parei e falei assim: gente, como é bom ter Jesus na nossa vida. Como é bom. Jesus é a nossa segurança. Jesus é tudo que nós precisamos. Jesus é aquele que vai nos completar por inteiro e por completo. Gente, ontem não aconteceu nada assim de especial na minha vida, nada. Não aconteceu, sabe, nada. Eu não ganhei nada, ninguém me ligou, eu não encontrei ninguém. Tipo assim, eu passei um dia assim muito gostoso, claro, com a minha família, com a minha irmã, com o meu sobrinho. Foi muito legal o dia de ontem. Mas, gente, teve um momento que, assim, veio um transbordo, veio uma presença, veio uma plenitude do Senhor. Que, gente, assim, eu queria expressar o que eu estava sentindo em palavras, mas não era possível. Porque a presença de Deus não é possível se expressar em palavras. Só quem sente, só quem tem essa presença que completa, essa presença plena, essa presença que não importa o que aconteça, não importa quem está do seu lado, quem não está. Você fala assim: Senhor, como eu te amo. Gente, ontem era um dos dias que, assim, eu queria gritar para o mundo inteiro ouvir e dizer: ei, vale a pena conhecer Jesus.
O relacionamento mais importante que você precisa ter é um relacionamento com Jesus. Ontem eu só queria dizer assim, ó, conheçam a Jesus. Conheçam a Jesus, porque não existe nada melhor do que conhecer Jesus. Busquem a Jesus de todo o seu coração, porque não existe nada melhor do que você conhecer a Jesus. Ontem eu só queria isso, gente. Eu só queria conseguir expressar um pouco do que foi a presença de Deus na minha vida, de como foi lindo ter aquela plenitude, aquele amor, aquela graça, aquela benevolência. Gente, não dá para explicar. Não dá para explicar. Então, eu abriria mão de tudo novamente. Eu abriria mão de tudo novamente. Eu aguentaria tudo novamente. Eu passaria por tudo novamente para chegar até aqui. Eu abriria mão de tudo. De tudo. Tudo, 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 tudo. Para chegar até aqui. Porque é incomparável. A presença de Deus é incomparável. A graça do Senhor é incomparável. Não tem nada na terra, nada, nada que se compare à presença do Senhor. Quando você lança, e hoje eu quero fazer um convite a você. Hoje eu quero te fazer, ou melhor, um convite não. Eu quero fazer uma convocação, não é um convite. Eu quero te convocar a lançar a sua coroa. Eu quero te convidar a lançar a sua coroa. Ontem eu escutei um louvor à tarde, sabe, gente? Que expressava assim um pouco do que eu estava sentindo. É aquele louvor do Samuel Marque que fala: sinto fluir teu rio de vida aqui. Que fala assim, eu te procurei em tantos lugares, em tantas pessoas, em tantas coisas, mas foi dentro de mim que te encontrei. Talvez nessa manhã você tenha procurado tanto a Deus. Você tem procurado tanto. Você tem procurado em coisas, você tem procurado em lugares, você tem procurado em relacionamentos, você tem procurado em pessoas, você tem procurado em vício, você tem procurado na bebida, você tem procurado no cigarro, você tem procurado no sexo, você tem procurado nas compras, você tem procurado em nos bares, você tem procurado nas igrejas, você tem procurado em tantos lugares. Mas não, é dentro de você que você vai encontrá-lo. A Bíblia diz que Deus, ele não escolheu templos de concreto para habitar. Ele escolheu habitar dentro de mim e dentro de você. Deus não escolheu templos de concreto para habitar. Ele escolheu habitar dentro de mim e dentro de você. Então que você possa, é isso mesmo, Arlete escreveu aqui, ó, se lance aos pés do Senhor Jesus. É isso mesmo. Eu quero te fazer uma convocação. Que você possa lançar os seus problemas, as suas dores, os seus medos, as suas angústias, as suas decepções, as suas frustrações. Lança aos pés do Senhor até mesmo a depressão, a ansiedade, o ataque de pânico. Lança diante do Senhor aquilo que você acha que é a sua riqueza. Lança diante dos pés do Senhor os seus filhos, o seu marido, o seu trabalho, a sua renda. Existe hoje uma convocação do céu dizendo assim, ei, se lança por inteiro e por completo. Se lança por inteiro. Lança tudo. Lança as suas dores, mas lança também as suas alegrias. Lança a sua esperança, lança os seus medos, lança os seus anseios, lança a sua ansiedade, lança tudo. Tudo aos pés do Senhor. E busca a face dele, busca a presença dele, como você nunca buscou antes na sua vida. Ei, é lindo ver que os 24 anciões, eles se prostravam diante do Senhor e eles lançavam as coroas de ouro. Talvez hoje, olha bem para mim, talvez hoje você não tenha uma coroa de ouro. Talvez hoje você fale assim, Patrícia, pastora Patrícia, mas tá longe de eu ter uma coroa de ouro. E eu vou te dizer uma coisa. Sabe o que é a coroa de ouro hoje? A sua vida. Porque não existe nada mais precioso do que a sua vida. Não existe nenhum bem,
Não existe nenhum carro, não existe nenhuma casa, não existe nenhum ouro, não existe nenhuma prata. Não existe nada que seja mais importante hoje do que a sua vida. Você hoje é a coroa de ouro. E muitas vezes você está pegando a sua vida, aquilo que o Senhor te deu. Porque Deus, Ele é o autor da vida. Deus, Ele está te dando a vida que Ele te deu. E você tem se prostrado para outras coisas. Olha bem para mim. Talvez você tenha se prostrado para o medo. Talvez você tenha se prostrado para o medo, para a insegurança, para a depressão, para o desespero, para o ataque de pânico. Talvez você tenha se prostrado para as amizades. Você tenha se prostrado para o seu marido. Você tenha se prostrado para os seus filhos. Para o que você tem se prostrado? Talvez você tenha se prostrado, sabe para quê? Para o dinheiro. Talvez você está se prostrando para o dinheiro, ou para o seu chefe, ou para a sua empresa. Porque para você, aquela empresa é tudo na sua vida. A empresa é a sua segurança. Não, meu povo. Deixa eu te falar uma coisa. A empresa nunca foi e nem nunca será a sua segurança. O dinheiro nunca foi e nem nunca será a sua segurança. A sua verdadeira segurança é o Senhor. A sua verdadeira segurança é o Senhor. Não existe nenhuma outra segurança na sua vida a não ser Jesus Cristo. Então hoje a pergunta aqui para você e para mim é: ao que nós temos nos prostrado? Talvez você tenha se prostrado à comida, porque você é uma pessoa gulosa. Talvez você tenha se prostrado, sabe o que? A fama. Talvez você tenha se prostrado ao carro, porque você ama mais o carro do que a presença. Ao que você tem se prostrado, talvez ao vício da bebida, ao vício da masturbação, ao vício da prostituição. Ao que você tem se prostrado? Ei, onde você coloca o seu coração, aí está o seu tesouro. Onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. A Bíblia diz assim lá em Mateus: não ajunteis tesouros onde as traças corroem e os ladrões roubam. Ajunte tesouros no céu, onde as traças não corroem e os ladrões não roubam. Diga onde está o teu coração e eu te direi onde está o seu tesouro. A pergunta aqui é: onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Será que o seu coração está 100% no Senhor? Será que se o Senhor falasse assim para você hoje: ei, abre mão disso, daquilo outro, você abriria? Você abriria a mão? E eu quero aproveitar aqui agora, presta bem atenção em algo que o Espírito Santo falou para mim ontem, gente. Presta atenção. Ontem teve uma pessoa que falou assim pra mim, tá? Patrícia, presta atenção. Presta atenção que isso vai ser uma chave pra você hoje. Uma pessoa falou assim pra mim: pastora Patrícia, eu estou orando pra ver se eu vou no retiro. Pra ver se é da vontade de Deus ou não eu ir no retiro. Gente, o Espírito Santo falou assim pra mim: filha, você precisa orar pra saber se você tem que ir à igreja? Eu falei assim: não, Senhor. Presta atenção. Alguma vez você já teve que orar perguntando assim: Senhor, é para eu ir para a igreja? Óbvio que não. Alguma vez na vida você já precisou orar para você ler a Bíblia? Tá? De você dizer assim: eu vou orar para ver se eu devo ou não ler a Bíblia. Óbvio que não, gente. Tá? Se a Bíblia diz assim: me busque em primeiro lugar. Mateus 6,33 diz assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E ontem, gente, Deus descortinou algo na minha vida. Deus descortinou algo na minha mente. Olha só, muitas vezes a gente passa no shopping e a gente compra lá uma bolsa, a gente compra um vestido,
a gente compra um blazer, a gente compra algo e a gente não orou para comprar aquilo. A gente simplesmente entra no shopping, compra e vai embora com a sacola daquela compra, tá? Quantas vezes a gente se conecta com pessoas que a gente também não ora antes? A gente simplesmente se conecta, faz amizade e não ora antes. Você já parou para pensar que muitas coisas que a gente deveria orar, a gente não ora? E aquilo que a gente não precisaria orar, a gente inventa de orar? E ainda tem gente que diz assim, ó, estou orando e ainda não tive a resposta de Deus. Ei, será que você não teve a resposta? Ou você fingiu que não ouviu a resposta? Porque você já entrou no shopping alguma vez para comprar alguma coisa e o Espírito Santo falou para você não comprar. E você fingiu que você não ouviu a resposta e foi lá e comprou. É por isso que Paulo nos ensina assim, ó. Maldito homem que sou. O que eu quero, eu não faço. E o que eu não quero, eu acabo fazendo. Tá? Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, gente. Você não precisa orar pra você ir na igreja. Sabe por quê? Porque é da vontade de Deus que os seus filhos congreguem, que os seus filhos estejam juntos. É da vontade de Deus que você o adore. E a igreja é um lugar de você adorar, é um lugar de você cultuar. Então você não precisa orar e dizer assim, Senhor, é da tua vontade que eu vou para a igreja hoje? Porque é da vontade de Deus que você vá na igreja. Você não precisa orar e dizer assim, Senhor, é da tua vontade que eu leia a Bíblia hoje? Não, meu povo. Porque sempre será da vontade de Deus que você leia a Bíblia. Você não precisa orar e dizer assim, Senhor, é da vontade do Senhor que eu vá no retiro da presença? Gente, o que você vai fazer no retiro da presença? Você vai adorar, você vai cultuar, você vai ler a Bíblia, você vai se encher da presença dele. Então, como que você diz que você vai orar para saber se você vai num lugar buscar o Senhor? Quando a Bíblia diz assim, me busque em primeiro lugar. Quando a Bíblia diz assim, ó, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, ei, você que dizia que estava orando para saber se você ia ou não no retiro da presença. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus já te deu a resposta. É a sua carne que está te boicotando para você não ir. É os teus medos que estão te boicotando para você não ir. É Satanás que está jogando lanças diabólicas. Medo que você não vai conseguir pagar. Que você não vai ter dinheiro. Que você não é capaz. Que você não dá conta. Que você vai ficar devendo. Agora deixa eu te dizer uma coisa. O Deus que prometeu garante. O Deus que prometeu garante. E eu quero encerrar essa live hoje dizendo uma coisa para vocês. Presta atenção. Mais uma vez, ontem à tarde, o Senhor trouxe à minha memória. O Senhor trouxe à minha memória várias pessoas, não foram nenhuma nem duas. E Deus foi me mostrando o que Deus tinha feito na vida daquelas pessoas. E Deus foi comparando para mim o antes e o depois. Deus falou assim, filha, eu vou te mostrar, eu vou te dar uma visão de como estava a vida dessa pessoa antes do retiro e a vida dela depois do retiro. E todas essas pessoas que Deus me deu essa visão, são pessoas que falaram pra mim que por um motivo ou por outro, e a verdade era por desculpas, que elas não virão no retiro da presença. E ali o Senhor me falou, filha, você tá vendo como muitas vezes as pessoas são ingratas? E eu sei que o Senhor estava me tratando ali, eu sei que o Senhor estava me ensinando ali. O que muitas vezes nós vamos lidar com ingratidão, com muita ingratidão. Se Deus lida com a ingratidão, como que eu e você não vamos lidar? Agora deixa eu te falar, Satanás vai colocar na sua cabeça medo de pegar avião, medo de não pagar a passagem, medo de você não conseguir dar conta, medo de você ficar devendo. Vai colocar pra você ficar na zona de conforto. Vai falar, não, pra que você sair de casa? Não precisa, você adora daqui mesmo, você ora daqui mesmo. É isso que Satanás vai colocar na sua cabeça. Agora presta atenção, eu vou dar um exemplo pra você.
Você acha que você precisa orar para saber se você tem que ir, por exemplo, a Israel? Israel, gente, é você andar sobre a Bíblia. Você precisa orar e dizer assim, não, eu vou orar para ver se é da vontade de Deus que eu vá para Israel. Eu vou orar para ver se é da vontade de Deus que eu vá para a igreja. Eu vou orar para ver se é da vontade de Deus que eu leia a Bíblia. Só falta você dizer assim, viu? Eu vou orar para ver se é da vontade de Deus que eu ame as pessoas. Né? Só falta você dizer isso. Eu vou orar para ver se é da vontade de Deus que eu ame as pessoas. Ei, é o que a pastora Marta escreveu aqui, ó. Quando você vai pecar, você consulta a Deus? Eita lapada! Quando você vai pecar, você consulta a Deus? Perfeito, pastora Marta. Aí olha só, na hora de pecar, você não consulta a Deus. Na hora de pecar, você não pergunta assim, Deus, eu devo fazer ou não isso aqui? Você vai lá e faz. Agora, gente, é muita hipocrisia. É muita hipocrisia. Agora, na hora de você buscar o Senhor, na hora de você ir para um retiro, na hora de você ir para a igreja, na hora de você fazer as coisas que é do Senhor, aí você fala assim, eu vou orar. Você deveria orar antes de pecar. Você deveria orar antes de fofocar. Você deveria orar antes de falar mal da vida dos outros. Você deveria orar antes de você fazer coisa errada. Isso que você deveria orar. Agora você dizer que está orando para ir para a igreja, orando para ir num retiro. Não, meu filho, é o medo que está te paralisando. É o medo que está te paralisando. É Satanás que está lançando setas malignas para você não viver aquilo que Deus tem preparado para você nesse retiro. E é com essa palavra que eu quero encerrar hoje. E dizer assim, ei, como você tem buscado ao Senhor? Como você tem se prostrado ao Senhor? Os 24 anciões lançavam as suas coroas de ouro. Talvez está na hora de você lançar os seus medos, lançar a sua vida sentimental, sua vida financeira, lançar todas as áreas aos pés do Senhor Jesus. Assim como esses 24, se tem uma coisa que esse versículo 4 nos ensina, sabe o que é? É adorar a Deus. É a maneira certa da gente adorar a Deus. Olha o que está escrito aqui, ó. Presta atenção. Tu, Senhor e Deus, és digno de receber glória, honra e o poder, porque criastes todas as coisas e por tua vontade elas existem. O único que é digno de receber honra, glória, louvor, adoração é Deus. E uma das maneiras de você honrar a Deus, por exemplo, é você participando do retiro da presença. Uma das formas de você lançar uma coroa de ouro é você vindo para o retiro. Uma das maneiras de você dizer assim, Senhor, a minha vida pertence ao Senhor. A provisão vem do Senhor. Eu dou o passo de fé e Deus coloca o chão. Porque eu vou te adorar. Eu vou te adorar com tudo que eu tenho. Eu vou te adorar com o meu corpo. Eu vou te adorar com as minhas finanças. Eu vou te adorar com a minha vida. Eu vou te adorar da minha alma. A Bíblia diz assim, ei, que Deus fala pra gente amá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso íntimo. A gente tem que amar a Deus. Só que a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Não tem como você dizer que ama a Deus e não obedecer a Deus. Não adianta você dizer que confia em Deus se você não tem uma atitude de fé. Esse retiro é uma excelente oportunidade de você adorar a Deus de todo o teu coração. De você mostrar para Deus em atitudes que você o ama e que Ele é a prioridade da sua vida. E que você verdadeiramente o busca em primeiro lugar. Hoje, dia 8 de janeiro, até as 23 horas e 59 minutos, é o último dia para você fazer a sua inscrição no Retiro da Presença. Para você vir cultuar, adorar, se prostrar, se render, buscar a Deus de uma maneira como você nunca buscou antes. E eu digo uma coisa para você. Você vai sair daqui tão plena, tão cheia e tão transbordante da presença de Deus para viver o melhor ano da sua vida, para viver o melhor ano da sua existência, para destravar a sua vida no mundo espiritual. Dá um passo de fé. Talvez é essa atitude que Deus está esperando de você. Deus está te testando e falando assim, vou ver se ela tem a atitude de me buscar mesmo. Vou ver se tudo aquilo que ela fala, ela faz.
Porque não é só sobre falar, é sobre ter atitude. O retiro da presença é uma excelente oportunidade para você ter a atitude de buscar a Deus. Deus disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Todas as pessoas que viveram uma transformação total e absoluta. Elas tiveram que sair do lugar que elas estavam e ir para um outro lugar. Neemias, ele era copeiro. Ele foi transicionado para Jerusalém. E em Jerusalém, ele virou governador. José, ele estava num lugar e ele foi transportado, ele foi transferido, ele teve que sair do lugar, ele foi transitado lá de onde ele estava para o Egito. E foi no Egito que José virou governador. Foi no Egito que José virou governador, tá? Foi em Jerusalém que Neemias virou governador também. Então, deixa eu te falar uma coisa. Davi teve que sair lá do pasto, lá onde ele pastoreava as suas ovelhas, e também ir até Jerusalém para ser rei de Israel. Então, toda vez que Deus ele quer nos levar para um outro nível, ele vai nos transicionar de lugar. Deus, toda vez que quer aumentar o nível na nossa vida, ele vai nos transicionar. E Deus está te transicionando de onde você está e te levando para o retiro da presença. Porque Deus tem um novo tempo. Deus tem algo melhor e maior para a sua vida. Algo que você nunca pensou, que você nunca sonhou, que você nunca imaginou. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso que Deus tem preparado para você. Hoje eu quero passar para você novamente o louvor Trono de Glória do Renascer Praise. Hoje eu quero que você escute novamente esse louvor, somente esse. Eu não vou passar outro. Trono de Glória, porque hoje o tema da nossa live foi Trono do Céu. Trono de Glória é o louvor do Renascer Praise que eu quero que você escute hoje. E deixa eu te falar uma coisa. Você quer viver um pouquinho do que é o céu na terra? Você quer viver dias de Pentecostes? Vem participar com a gente do Retiro da Presença 2023. O link para inscrição tá na bio e você pode garantir a sua inscrição ainda hoje, porque hoje é o último dia, tá bom? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada por nos dar a oportunidade de, através da Bíblia, conhecermos um pouquinho do Teu trono no céu. Mas eu tenho certeza, Pai, que nada se compara ao dia que nós veremos isso face a face. Ao dia que nós te veremos, Pai, face a face. E nós ansiamos por isso. Nós ansiamos pelo dia que, como João te viu face a face, nós também te veremos face a face. Pai, nos ajuda a mantermos uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida, Pai, onde nós te buscamos em primeiro lugar, para que a gente possa, Pai, chegar, para que a gente possa alcançar esse tão sonhado dia, que é o dia onde nós te veremos face a face. Pai, nos ajuda a nos lançarmos e nos prostrarmos totalmente diante do Senhor. Ah, Pai, como aqueles 24 anciões que se prostravam diante do Senhor e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Assim como aqueles 24 anciões que lançavam as suas coroas de ouro diante do Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a nos lançarmos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento ao Senhor. Que a gente possa, Pai, verdadeiramente nos lançarmos 100% a Ti. É o que nós oramos, te pedimos e te agradecemos. Pai, nos perdoa pelas vezes que nós somos tão mesquinhos, pelas vezes que nós, Pai, oramos por coisa que não deveríamos orar. Oramos por coisa que não deveríamos orar, Pai, e não oramos por coisas que nós deveríamos orar. Pai, nos ajuda, nos dá sabedoria, entendimento e discernimento. Nos ajuda, Pai, a saber o que é aquilo que a gente tem que ter atitude, ir lá e fazer, porque é da Tua vontade, é do Teu coração. E aquilo que a gente não precisa orar, porque a gente já sabe que é a Tua vontade. Então é só a gente ir lá e fazer aquilo que o Senhor está nos direcionando. Pai, nos ajuda a sermos filhos e filhas completamente obedientes ao Senhor. É o que nós oramos, te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos tirar um print? Tiraram? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Um beijo no seu coração. E até amanhã, na nossa live de número 162. E a partir de amanhã, faltam só 22 dias pra gente acabar o nosso retiro. Viu? Ou pra gente acabar o nosso propósito. Um cheiro, amo vocês. Deus abençoe. Até amanhã.